Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui novamente nessa noite para louvarmos a Deus, para engrandecer o seu santo nome, para cultuá-lo, mesmo à distância, mesmo não tendo a presença dos irmãos aqui no culto. Nós vamos nessa noite adorar ao nosso Deus. Vamos começar com uma oração, pedindo a Deus e suplicando a sua graça sobre as nossas vidas. Mesmo aí onde você está, eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nós te bendizemos nessa noite, te damos graças, ó Deus, porque neste dia, primeiro dia da semana, nós podemos cultuar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque de modo especial, nesta data, nós nos lembramos da ressurreição do nosso Salvador. Naquele bendito domingo, o Senhor ressurgiu dentre os mortos para nos dar vida. Nós te agradecemos por isso, Senhor. E por isso nós te pedimos que nessa noite o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Pedimos que o Senhor nos conduza, Senhor, através deste culto, a fim de que o seu nome seja glorificado. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer a leitura de um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 5. Farei a leitura dos versos 1 a 14. Livro do Apocalipse, capítulo 5, os versos 11 a 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a glória, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. É isso que nós vamos fazer nessa noite, nós vamos adorar ao nosso Deus. Nós vamos, nesse momento, louvar ao Senhor com o hino 274, Morto e Ressurreto. Foi tudo
Passo a ler a palavra de Deus no Salmo de número 51, nos preparando neste momento para colocarmos as nossas vidas diante de Deus e suplicarmos a sua graça. Aqui o salmista, no Salmo 51, ele nos diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apagas as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Neste momento, então, como eu disse, nós vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, suplicando o seu perdão e a sua graça. Você que está nos assistindo neste momento, também é convidado a fechar os seus olhos, aí mesmo na sua casa, e colocando a sua vida diante de Deus, suplicando pelo perdão dos seus pecados. Nós vamos fazer isso neste momento, orando. Ó Deus, nós te bendizemos, nós damos graças ao Senhor nessa noite. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, que possibilitou a nós o perdão, a remissão dos nossos pecados. Obrigado pelo seu corpo que foi moído em nosso lugar, o seu sangue que foi derramado em nosso favor. Obrigado porque hoje nós podemos ter a certeza da nossa salvação, o perdão dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa purificar a nossa vida, que o Senhor nos perdoe, Senhor, das nossas falhas, da maneira como nós lidamos, ó Deus, com a nossa vida no dia a dia, quando deixamos de, ó Deus, de fazer aquilo que o Senhor nos ordena, quando nos omitimos, ó Deus, diante de situações que deveríamos agir. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, sonda os nossos corações, vê se há em nós, ó Deus, algum pecado, algum caminho mau, Senhor, e nos purifica para a glória do teu santo nome, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero ainda ler um texto da palavra de Deus em Atos, capítulo 20. Neste momento nós vamos, mais uma vez, adorar ao nosso Deus. Mas antes eu quero ler o texto que se encontra em Atos, capítulo 20, o verso de número 35. Aqui a palavra de Deus nos diz: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Neste momento nós vamos louvar a Deus, logo após então nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e também pelas ofertas. Eu queria só lembrar os irmãos que nós temos disponibilizado por meio de transferências. Se alguns dos irmãos que têm tido dificuldades na questão da entrega dos seus dízimos e ofertas, podem procurar aqui a secretária, podem procurar os nossos irmãos, os presbíteros Rideac e também o presbítero Neto, se vocês tiverem alguma dificuldade nesse sentido. Mas nós louvamos a Deus pelos irmãos que, apesar dessa pandemia, apesar de nós não podermos nos reunir em culto público, têm se mostrado fiéis nessa questão dos dízimos e das ofertas. Nós vamos louvar a Deus, então, e logo após nós vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e também pelas ofertas. De cruz se erigiu, ela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor.
Pois eu sei que na cruz, este dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nós vamos agradecer a Deus pelos dízimos e também pelas ofertas. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos mais uma vez, te damos graças, ó Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos diz que é o Senhor que nos sustenta espiritual e materialmente, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado nada faltar. Apesar das lutas e dificuldades, ó Deus, que temos enfrentado, Senhor, o Senhor tem sido bondoso, misericordioso e fiel. Senhor, eu oro por aqueles que porventura estejam sofrendo neste momento, especialmente nessa área financeira, Senhor, por conta do isolamento social, tem perdido rendimentos, tem, Senhor, de alguma forma, Senhor, sofrido, Senhor, por causa da pandemia que tem nos assolado nesses dias, ó Pai. Oro por aqueles, ó Deus, que têm sido fiéis, que têm, Senhor, de alguma forma, ainda contribuído, Senhor, com a tua igreja, com a tua obra, que o Senhor possa abençoar cada um deles, ó Deus. E aqueles que, porventura, ainda não entenderam a bênção que é, Senhor, poder ofertar a Ti, ser um dizimista, ser um ofertante ao Senhor, que o Senhor também possa despertar os seus corações para essa grande bênção, Senhor, de que é contribuir para a Tua obra. Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos, e consagramos ao Senhor esses dízimos e essas ofertas, como uma oferta de gratidão e amor por tudo que o Senhor tem sido e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos louvar a Deus com a equipe de canto.
Boa noite. Continuando o nosso momento de adoração e comemorando hoje a ressurreição de Cristo, o dia que Deus enviou o seu único Filho para que morresse por nós e nos salvasse. Vamos cantar a música Deus Enviou. Confiarei. Essa música a gente cantou poucas vezes aqui na igreja, mas ela é muito bonita. Ela fala de tudo que Jesus representa, todo o sacrifício que ele fez lá na cruz, tudo que ele envolve, o que ele representa para nossas vidas. Força, luz, canção.
ressuscitou, e este é um motivo para que nós celebremos, que nos alegremos. Vamos cantar o cântico Celebrai a Cristo. Celebrai
Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje, para nós, como cristãos, é um dia especial, porque nós nos lembramos da Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Ele não ficou no túmulo, mas ele ressuscitou. E é justamente esse assunto, esse tema, que nós queremos trabalhar, nós queremos falar um pouquinho nesta noite, baseado então num dos evangelistas, lá em Lucas, no capítulo 24, um dos evangelistas então que contam essa história, a história da ressurreição. E o texto nos diz lá em Lucas 24, a partir do primeiro versículo: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos os mais que com eles estavam. Até aqui esse texto. Vamos orar. Pai Celestial, neste momento, Pai, que nós estamos diante da Tua Palavra, em pregação, exposição das Escrituras, precisamos do entendimento do alto. Precisamos que Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, agora aplique-a, Pai, aos nossos corações. Que o Senhor traga a nós a paz, a tranquilidade, traga, Pai, o conforto, o refrigério do Teu Espírito Santo a nós, para que possamos não só ouvir, mas sermos convencidos pela palavra do Senhor. E assim ela possa ter os seus frutos em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A ressurreição de Cristo, de fato, é um dos grandes acontecimentos das Escrituras. Podemos dizer que ele está entre os maiores acontecimentos, porque Cristo voltou dos mortos. E a tal ponto isso trouxe perplexidade às pessoas, que algumas teorias, então, têm sido apresentadas desde o início, quando a ressurreição de Cristo, então, aconteceu de fato, até os dias atuais, teorias acerca da ressurreição têm sido mostrada. Entre elas, a mais antiga, então, diz do roubo do corpo de Cristo. Essa, inclusive, foi a versão que os judeus da época circularam. Os discípulos roubaram o corpo de Cristo. Isso não é possível porque o próprio texto nos diz que havia uma escolta romana de soldados que protegiam, então, fortemente armados, aquela entrada do túmulo, já pelo temor dos próprios judeus, dos líderes ali, de que, de fato, isso acontecesse, que os discípulos viessem e roubassem o corpo. Mas aqueles discípulos amedrontados que fugiram, cada um para um lado, não podiam se organizar dessa forma e terem roubado o corpo de Cristo. Mas outra teoria que ela circula até os dias de hoje também, fala da teoria do desmaio. Então, alguns dizem que Cristo Jesus, de fato, não morreu. Ele teve um desmaio que foi confundido, então, com a sua morte, e foi colocado nesse estado de desmaio dentro daquele túmulo. Ora, essa teoria também ela não tem sustentação, porque um homem que foi duramente castigado, fustigado,
como Cristo foi, como todos os condenados à crucificação eram, a tal ponto que ele desfaleceu várias vezes pelo caminho e finalmente pregado ali numa cruz com feridas abertas, não teria forças, mesmo que ele voltasse do pretenso desmaio, de remover uma pesada pedra, a qual era necessário alguns homens para fazê-lo. E isso pelo lado de dentro deste sepulcro. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. E esta é a verdade das Escrituras. Aquilo, então, que os profetas anunciaram, aquilo que o próprio Jesus havia falado, aconteceu. Este fato está contido na história, a história da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Quando a gente lê o capítulo 23, o contexto imediato aqui de Lucas 24, nós encontramos então todo o drama da crucificação, nós encontramos então o Senhor Jesus desde o momento que foi entregue a ser castigado, até quando ele de fato é castigado, carrega aquela pesada cruz e finalmente é pregado a ela num ato de extrema crueldade, vindo a falecer. E todo este trajeto até a morte de Jesus, nós temos aí inúmeras testemunhas. Todo o povo, então, presenciou o sacrifício, o martírio de Jesus, até que ele entrega a sua própria vida. Entretanto, quando nós lemos o relato da ressurreição, Lucas 24, então, começa a falar a respeito dele, quando mulheres vão ao túmulo na alta madrugada, a ressurreição já havia acontecido. E enquanto que a crucificação foi um ato bastante exposto, a ressurreição, então, é um ato secreto. Apenas anjos presenciaram aquela ressurreição na madrugada. Então nós vemos que a ressurreição do Senhor Jesus é algo que nenhum olho humano pôde ver. Ninguém pôde contemplar aquele momento. Quando aquelas mulheres chegaram ali, elas puderam então já encontrar, pelo relato dos anjos, Cristo Jesus ressurreto. Então a ressurreição figura nas Escrituras Sagradas como a base central, a espinha dorsal, o eixo do cristianismo, da nossa fé. E Paulo vai nos dizer acerca disso, lá em 1 Coríntios 15, no versículo 17, ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então, se o ato da ressurreição não aconteceu, o que nós temos então é uma religião com vários atos morais interessantes, vários princípios importantes para a vida cotidiana, mas sem nenhum sentido, sem nenhuma razão para a esperança da vida eterna. E também Paulo vai dizer, olha, se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos encerrados nos nossos pecados. De fato, o Messias não veio, de fato, então, Cristo não é verdadeiro. Então, veja que Paulo liga o fato da ressurreição como a espinha dorsal do Evangelho. Sem ele, nós não temos nada. Mas a ressurreição aconteceu, e isto então foi espanto para aquelas mulheres, a tal ponto que o texto nos diz em Lucas 24, o texto lido aqui, no versículo 5, que elas então, possuídas de temor, elas a tal ponto se abalaram, ficaram temerosas, que baixaram os seus olhos para o chão. Então aquelas mulheres foram tomadas de uma tremenda reverência na presença daqueles anjos quando anunciavam acerca da ressurreição do Senhor Jesus. E nós vemos isso que quando o Senhor, lá em Mateus 28, nós encontramos esse relato, quando o Senhor ressuscita, então, aqueles anjos aparecem, os guardas que ali estavam são tomados por pavor. Mas este pavor que toma conta daqueles guardas naquele momento é diferente do temor que toma conta do coração das mulheres. Enquanto que essas mulheres foram tomadas de um temor reverente,
Aqueles guardas foram tomados de um pavor, de um medo extremo. E nós vimos então esses efeitos da ressurreição sobre essas duas classes de pessoas, enquanto aquelas mulheres foram ao túmulo para adorar a Jesus e foram tomadas deste santo temor. Aqueles guardas então estavam no túmulo com outro propósito e foram tomados de um pavor. E nós entendemos que este temor diante da ressurreição é o temor dos santos, é o temor dos salvos, daqueles então que entendem na sua vida o significado da ressurreição, entendem qual o propósito dela, entendem o que através dela acontece nas nossas vidas. E este santo temor, a partir da ressurreição, que nós reconhecemos hoje como a Páscoa, quando os israelitas então lá no antigo Egito, quando no início deste povo, eles comemoraram no seu último dia no Egito, por orientação de Deus, a Páscoa, a sua libertação, o cordeiro imolado, o sangue então colocado em cada umbral de porta daquelas famílias, representando a proteção, a bênção de Deus, mas muito mais do que isto, esta libertação e esta proteção apontavam diretamente para o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Então é isto que nós temos como Páscoa, esse santo temor, saber que o Senhor Jesus não está mais entre os mortos, saber que o autor da vida jamais poderia ter sido segurado pela morte, ela não teria jamais domínio sobre ele. Jesus está vivo. E quando o texto nos fala aqui em Mateus 24, no versículo 5, o anjo fala aquelas mulheres, e no final ele faz uma pergunta: por que buscais entre os mortos ao que vive? Não é simplesmente alguém que morreu e volta a viver, mas ele está dizendo do vivo, do eternamente vivo, daquele que através dele, como João vai dizer lá na sua epístola, lá na sua carta, no seu evangelho, em João capítulo 1, Jesus Cristo é a origem de toda a vida, nele reside toda a plenitude da vida. É através dele que a vida acontece, porque ele é a própria vida. Ele estava lá no princípio com Deus, como diz João capítulo 1, e através dele tudo que existe foi feito. A vida não poderia ser segurada pela morte. Meus irmãos, ele não só concede, o autor da vida, Jesus, vida natural. Ele é o autor da vida natural. Ele é o autor dos dias, dos anos que ele coloca sobre a existência de cada um de nós e de toda criatura sobre este planeta. Mas ele é o autor da vida espiritual. Ele resgata as nossas almas da morte, das trevas, para a luz, para a vida. Este é o Senhor Jesus. Então, para nós cristãos, a ressurreição, ela toma uma importância tremenda. Ela não só é uma história, ela não só é uma comemoração, um feriado que se lembra a Páscoa e chocolates, mas ela nos lembra que o Senhor Jesus ressuscitou e trouxe vida, e vida em abundância. Então, a fé na ressurreição de Cristo. Por que para nós é importante crermos na ressurreição de Cristo? Porque a fé na ressurreição de Cristo é essencial, é primordial para a nossa salvação. Veja que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 10, os versículos 9 e 10, o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Veja só, Paulo está dizendo, se você confessar com a boca e se você crer no seu coração que Cristo ressuscitou, Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, você será salvo. E ele continua dizendo, visto que com o coração se crê
para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a ressurreição é primordial, é central para a salvação. Sem a salvação, nós não podemos ser salvos. A salvação não se efetua pelas boas obras, a salvação não efetua por um ato seu, por algo que você possa fazer, por algo que você possa ter, por algo que você possa dizer, mas a salvação se efetua porque Cristo Jesus se levantou dentre os mortos. Ele está vivo. E Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Senão não haveria a salvação. Então ela é uma doutrina fundamental dentro do cristianismo. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, depois você pega esse texto, leia 1 Coríntios 15, leia em casa com a sua família, medite nele. Mas lá Paulo vai dizer da essência da nossa fé, que em Cristo, que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Ou seja, nos reunirmos presencialmente em igreja, fazermos transmissões, as pessoas virem aqui, cantarem, ajudarem aqui na transmissão, como nós temos pessoas fazendo, tudo isso é vão. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo, diz o apóstolo Paulo no versículo 14 de 1 Coríntios 15. E ele vai dizer, e a nossa fé é vã. Ele diz no mesmo versículo 14, a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã, e os apóstolos, ele vai dizer, nós apóstolos, ele vai dizer, somos tidos por falsas testemunhas. O que você ouviu de Pedro, Paulo, João e todos os apóstolos que acompanharam a Jesus, eles são falsos, mentirosos, falsas testemunhas se Cristo Jesus não ressuscitou. E ele diz algo ainda, e nós permanecemos nos nossos pecados. Nós permanecemos nos nossos pecados, ele vai dizer no versículo 17, e os que morreram, ele vai usar o termo dormiram, os que dormiram em Cristo estão perdidos, ele vai dizer no versículo 18. Se Cristo não ressuscitou, esse pessoal que morreu, crendo, olha, eu creio em Jesus, eu creio na ressurreição, morreram, estão perdidos, não tem nada para eles, não encontraram nada lá, se não houver ressurreição. E ainda Paulo vai dizer no versículo 19 de 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, os cristãos, então você e eu que cremos em Cristo, ele vai dizer, são os mais miseráveis de todos os homens. Morreram à toa, sofreram à toa, creram à toa, sem sentido, sem esperança, são miseráveis, vai dizer o apóstolo Paulo. E é por isso então, meus irmãos, que as escrituras sagradas, elas nos dizem que a doutrina da ressurreição é fundamental para o cristianismo. É fundamental. Tanto é que Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo de número 8, ele vai dizer assim, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Esta doutrina está na mensagem fundamental, primordial, básica do evangelho. Você não tem como pregar o evangelho sem dizer, olha, por que eu estou dizendo para você que os seus pecados podem ser perdoados? Eu estou dizendo que os seus pecados podem ser lavados, regenerados, perdoados, porque o meu Senhor, Jesus Cristo, levantou de entre os mortos. Ele está vivo. Sem isso, não há evangelho. Ele é uma doutrina fundamental para que a nossa salvação seja aplicada. Era necessário Jesus Cristo ressuscitar para que o Espírito Santo viesse. E a Bíblia deixa claro, quem é que convence o pecador? É o Espírito Santo.
Jesus fez essa promessa em João 14, João 16, quando ele diz, olha, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Isso aconteceu. Após a sua ressurreição, tivemos a sua ascensão, para que o Espírito Santo venha. E quando ele vier, disse o Senhor Jesus, ele convencerá os pecadores. É por causa da ressurreição. O Espírito Santo, então, veio para dar dons aos homens, para dar arrependimento e remissão de pecados, e para estar à destra de Deus, Jesus Cristo, à destra de Deus e cabeça da igreja do Senhor. Paulo afirma, então, que a morte de Cristo nos reconciliou com Deus. Nos reconciliou. Isaías 59 vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós havíamos desprezado Deus, abandonado Deus, pecado contra Deus. Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. E a sua vida presente, o fato de Jesus estar vivo, é que aperfeiçoa a nossa salvação. Nós somos aperfeiçoados na salvação. O que significa isso? Santificação. Por que o cristão, então, quando ele crê na ressurreição, quando de fato ele vive os efeitos da ressurreição na sua vida, ele começa a odiar o pecado e amar a Deus. Ele começa a repudiar este mundo e anelar pela vida que virá. Anelar pelo céu, por causa da ressurreição. É porque Cristo está vivo. E Cristo, então, move o nosso coração para adorá-lo, para amá-lo. Irmãos, a nossa carne mortal, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, os nossos desejos, ele nos leva para longe de Deus. Você acha que eu e você, pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, escolheríamos em algum momento as coisas de Deus? É claro que não. Você acha que você e eu poderíamos dizer facilmente não aos desejos da carne e ao pecado? Claro que não. Mas por que nós resistimos? Por que nós avançamos? Por causa da ressurreição de Cristo. Porque Ele ressuscitou e aperfeiçoa a nossa santificação. Ouça o que Paulo diz lá em Romanos 5, nos versículos 8 e 9. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10. Nós vamos ver aqui que ele diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como é que Deus prova que nos ama? Aí ele vai dizer, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu porque você era bonzinho, não. Ele morreu com você e eu sendo pecadores. Essa é a prova do amor de Deus. E ele continua, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha, sobre os pecadores, o que pesa é a ira de Deus. O que Jesus fez? Jesus, então, atraiu a ira do Pai sobre ele, para que nós pudéssemos receber de Deus o perdão, receber de Deus a misericórdia. E ele vai dizer no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja que a morte de Jesus nos reconciliou com Deus. Deus aceitou o sacrifício de Cristo e nos reconciliou com Ele. A vida de Jesus, ou seja, o fato de Jesus estar vivo, diz o apóstolo Paulo, então nós teremos uma vida diferente. Nós teremos uma vida de adoração,
e que agrada a Deus. Então, essa é uma doutrina que garante a nossa própria ressurreição. Olha que coisa maravilhosa! Esta doutrina da ressurreição de Cristo não só garante que a nossa salvação de fato se efetuará, e enquanto isso a nossa santificação acontece, mas o texto bíblico, as escrituras sagradas nos dizem que aquele momento da ressurreição, que nenhum olho humano contemplou, quando as mulheres chegaram ao sepulcro, já havia acontecido na alta madrugada, fora dos olhos humanos, garante a nossa própria ressurreição. Veja como isso é maravilhoso de ser visto. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo ainda nos fala acerca disso, né? 1 Tessalonicenses 4, ele vai dizer o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Paulo. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha só, se nós cremos na ressurreição de Jesus, então aqueles que morreram antes de Jesus vir pela segunda vez, estão lá com ele, em espírito. Ora, ainda, aí ele vai continuar ensinando, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos. Então, se você e eu tivermos a alegria de estar vivo quando Jesus voltar, veja o ensino bíblico, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, esse pessoal que morreu antes, nós não vamos passar na frente deles. Na frente deles para quê? Para a ressurreição. É isso que ele vai dizer depois. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então Jesus vem. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então essa turma vem e recebem o seu corpo. Eles já estão lá em espírito com Deus. Receberão o seu corpo. E aí ele vai dizer da gente, os vivos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A palavra aqui arrebatado não é sumir, não. É encontro. Nós nos encontraremos juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, os mortos recebem o seu corpo glorificado. Eles já estão lá em espírito com Deus. Agora recebem o seu corpo glorificado. Nós, os vivos, teremos o nosso corpo transformado. Por que isso é possível? Por causa da ressurreição. A promessa para nós é, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Irmãos, isso faz com que a gente olhe para esta vida de uma forma totalmente diferente. Isso faz com que, muitas vezes, aquilo que a gente acha tão importante adquirir, ter, conquistar, se torne pequeno ou em segundo plano diante da grandeza da ressurreição de Jesus Cristo e a ressurreição que se efetuará sobre a igreja, sobre os salvos. E aí, nós queremos correr aqui para a conclusão, para os efeitos. O que isso tem a ver? Quais os resultados disso? Quais os resultados da ressurreição de Cristo? Então, ela tem resultados e benefícios. E ela primeiro, meus irmãos, e isso nós devemos agradecer a Deus, a ressurreição, ela é um atestado, é uma prova de que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Veja que Jesus mesmo havia apontado para a sua ressurreição como um sinal que seria dado ao povo de Israel. Ou seja, Jesus diz, olha, o que prova que eu sou o que eu estou falando que eu sou? Eu estou dizendo que eu sou Deus. E o que prova
que eu sou Deus, a minha ressurreição. E ele vai dizer isso lá em Mateus 38, Mateus 12, melhor dizendo, versículo 38 a 40, ele vai dizer primeiro do sinal de Jonas. O sinal de Jonas. Veja que os judeus questionam Jesus, no capítulo 12 de Mateus, no versículo 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. O Senhor é o que o Senhor está falando? Dá um sinal. Dá um sinal para nós. E aí a gente acredita. Jesus responde. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Então, olha, vocês são más, vocês são adúlteros, estão pedindo um sinal. Mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Ou seja, já foi dado. Já foi dado. O sinal é do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele está falando da sua morte e ressurreição. Ninivitas se levantarão no juízo. Olha que esse sinal é para o juízo. Com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então Jesus fala: olha, vocês querem um sinal de quem eu sou? O sinal é a minha ressurreição. Mas Jesus ainda fala em João, capítulo 2, de outro sinal, né? Então ele fala: olha, o sinal já foi dado. Jonas. Jonas é o sinal de quem eu sou. Ele esteve lá no peixe 3 dias e 3 noites e saiu de lá. Eu estarei no ventre da terra 3 dias e 3 noites e sairei de lá. Capítulo 2 de João, versículo 18, ele vai dizer novamente, respondendo aos judeus, perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? E Jesus vai dar outro sinal. Agora é o sinal do templo. É o sinal do templo, ou seja, o de Jonas tinha acontecido, o templo aconteceria alguns anos depois. E ele vai dizer no versículo 19, Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Meus irmãos, nós temos diante de nós a plena convicção que a ressurreição de Cristo nos dá. Jesus Cristo é Deus. Ele provou a sua divindade pela ressurreição. E nós devemos adorá-lo. Nós devemos adorá-lo. Mas também nos lembra que a ressurreição assegurou que Deus aceitou a obra de Cristo. E isso é uma boa notícia para nós. Se Jesus não tivesse ressuscitado, mostraria claramente que Deus não aceitou a obra de Cristo. Mas Jesus ressuscitou. E esta é a prova que Deus aceitou o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. E nós fomos justificados. Todos aqueles que vão a Cristo, todos aqueles que são atraídos a Cristo Jesus e entregam a sua vida, agora reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Qual é a segurança das Escrituras? Deus aceitou o sacrifício de seu Filho por nós, por causa da ressurreição. Louvado seja o Senhor. Você não morrerá em seus pecados. Você não será lançado no inferno. Porque todos aqueles que vão a Jesus, o Pai diz,
aquele que vem a mim, diz Jesus, de modo nenhum o lançarei fora. E quando nós encontramos as palavras de Jesus lá em Mateus 25, dizendo aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. E nós entraremos, e entraremos por quê? Porque Jesus Cristo pagou por nós. E Deus aceitou este pagamento. E nós fomos redimidos. E aí então, isso nos traz bênçãos. E esta é a aplicação para a nossa vida. É pela ressurreição de Jesus que nós obtivemos o direito que Cristo nos deu, não de conquistar a casa própria. Isso perto da ressurreição é tão pequeno. Conquistar o carro, determinar que Deus me dê isto. Não foi isso que a ressurreição nos trouxe, mas ela trouxe o direito proporcionado por Cristo de obter a salvação através da fé e do arrependimento. Ela nos deu o perdão dos pecados, a regeneração do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai nos dizer, finalmente, ela nos deu a possibilidade de um dia, mesmo que a gente morra antes da vinda de Jesus, levantar-se de entre os mortos e ter o nosso corpo glorificado. Então, nesta noite, este é o significado da Páscoa. É aqui, então, que nós devemos colocar a nossa convicção, a nossa fé e a nossa esperança. E eu me dirijo a você que já entregou a sua vida a Jesus, mas que muitas vezes tem uma fé um tanto quanto vacilante, ou tem se encantado mais com as coisas deste mundo do que com as promessas de Deus, do que com a realidade do que Deus fez à sua alma, que você possa meditar acerca disso e possa novamente rever essas prioridades e se entregar, de fato, em santificação ao Senhor. E talvez você que está nos ouvindo já ouviu falar do Evangelho, até da ressurreição de Jesus, já sabe desses assuntos, mas nunca se importou tanto com isso. Nunca pensou seriamente acerca do que acontecerá depois. Nunca pensou acerca da sua própria vida e da sua relação com Deus. Nunca pensou se o que você faz é suficiente. Eu quero informar que nunca será. E nunca teve um compromisso verdadeiro com o Senhor. Quem sabe você anda às margens do Evangelho, quase lá, conhece várias coisas, mas nunca teve um encontro real com o Senhor. Um grande pregador do Evangelho diz que, Charles Spurgeon, num dos seus sermões, ele disse que a porta quase fechada está aberta. A água quase quente está morna. E um homem quase salvo está eternamente e irremediavelmente perdido. Então, não viva no quase. Aprofunde-se no conhecimento de Cristo. Vá a Ele, converse com Ele, entregue-se a Ele, e certamente a salvação se efetuará. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê e confessa, ou que confessa e crê, alcançará misericórdia e perdão. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Já caminhando aqui para o encerramento deste culto, neste domingo abençoado do Senhor. Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome. Nós cremos, Pai, que cada domingo que nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor, nós lembramos também que foi no primeiro dia da semana que Jesus Cristo, nosso Redentor, se levantou dentre os mortos e tudo foi diferente.
E que a nossa vida também, Pai, a cada dia seja diferente. Ela seja vivida na perspectiva, na expectativa da ressurreição. De que um dia nós estaremos face a face com o Senhor, para ouvir dos lábios do Senhor, para entrarmos e desfrutarmos da eternidade ao teu lado. Ó Pai, anima a tua igreja, motiva a tua igreja, para que ela, Pai, sempre pense na ressurreição e viva dessa forma. E busque, Pai, através desta realidade, os perdidos, aqueles que o Senhor mesmo aprouve salvar. Nós louvamos o teu nome, clamamos pela igreja, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se levantou dos mortos, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e que a comunhão e as ternas e doces consolações do Santo Espírito repouse, queridos irmãos, sobre cada um de nós, aonde estiver, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Só lembrando, então, a todos, nós temos o culto na quarta-feira, às 20 horas, estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus. Queremos convidá-los a participar conosco deste estudo, até então que as coisas sejam normalizadas e possamos, então, nos reunir presencialmente aqui na igreja. Estamos orando por isso, aguardando esse dia abençoado. Então, nós pedimos a Deus que, o mais breve possível, esta enfermidade que assola o país, assola muitas partes do mundo, seja controlada e nós possamos voltar a essas normalidades com alegria no coração. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana na paz do Senhor.